Vou começar aqui o nosso trabalho então de hoje. A gente vai fechar nossa semana com o nosso estudo do livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar hoje é o de número 35, Estendamos o Bem. E antes da gente começar, tem uma passagem bem interessante aqui do Novo Testamento, as cartas de Paulo, né, aos Romanos. Eu vou ler a carta toda porque ela é bem interessante. Aliás, o estudo das cartas de Paulo, esse estudo deve ser feito com bastante atenção, com bastante cuidado, porque muitas vezes a gente tem o hábito de pincelar alguns versos que ele solta para completar, para ilustrar aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente vem estudando e tudo mais. Mas cada carta, ela traz uma mensagem muito interessante. Uma carta lida completa, ela é uma comunicação que ele estabelece com as várias comunidades cristãs que estavam se desenvolvendo em várias cidades daquela região. E se nós não conseguimos contextualizar aquela frase para entender exatamente aquilo que ele fala, nós muitas vezes não absorvemos o ensinamento que ele tenta transmitir para aquelas pessoas. São cartas com instruções, são cartas motivadoras para que todos tenham coragem. A gente lembra que o cristianismo naquela época era um novo pensamento que era perseguido, que era combatido, que era discriminado. E aí então ele, como a grande referência dos ensinamentos de Jesus naquele período, tinha por missão formar essas comunidades, orientá-las e mantê-las principalmente. Essa é a parte mais difícil, para que elas pudessem se sustentar naquilo que elas acreditavam, apesar de todas as adversidades. Então, vocês tendo a oportunidade, né, leiam essas cartas, peguem um dos livros do Novo Testamento escrito por Paulo e acompanhem o raciocínio dele, o que ele falava para as pessoas, qual era exatamente a sua mensagem. A gente vai ler aqui a carta enviada aos Romanos, capítulo 12, e ele começa dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. Não sejais vagarosos nos cuidados, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa aqui então é a mensagem de Paulo aos Romanos, nessa passagem. A gente vê que esse texto provavelmente, né, foi lido naquele pequeno grupo concentrado num ambiente, um ambiente em que eles tentavam se esconder das perseguições que tinham naquela época, e aí então todos sentados no chão, ouvindo essas orientações, ouvindo esses ensinamentos, para que eles pudessem buscar realmente a harmonia com esses ensinamentos valorosos transmitidos pelos evangelhos. E aqui então essa carta também serve para nós, que nós utilizemos todos os nossos talentos, as nossas habilidades, sempre voltadas para o bem, que a gente enfrente as dificuldades, as adversidades, os aborrecimentos que nós recebemos, também transmitindo o bem. E foi exatamente nessa última passagem, não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a passagem que Emmanuel separa para nós, como orientação, para que nós compreendamos os ensinamentos, né, interpretados, na verdade, à luz da doutrina espírita, né, transmitido para nós, para nossa conduta, para nossa transformação. Emmanuel diz o seguinte, então, né, começa então: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, capítulo 12 do livro de Romanos, das cartas aos Romanos, e esse versículo é o número 21. E ele diz assim para nós: repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de iodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração. Aprendamos a receber a visita da diversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada pela lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Bom dia, pessoal. Essa aqui é a mensagem então de hoje. Primeiro a gente viu ali nas cartas de Paulo a importância, né, dessa transformação em cada uma de nossas atividades, né, porque as cartas vão chegando conforme as circunstâncias. As mensagens, elas vão sempre tendo aquele aspecto evolutivo no sentido de acompanhar o desenvolvimento de cada comunidade. Então vem aquelas cartas com os ensinamentos mais básicos, depois a partir dali já começam a vir ensinamentos mais profundos, e nessa carta então a gente viu a importância do trabalho sempre no bem e nunca, né, no combate, no conflito, alimentando cada vez o mal, porque a gente lembra, né, que todas as vezes que o mal se manifesta no nosso mundo, e quando a gente fala no mal, né, não é no mal no sentido personificado, né, mas é na maldade no coração das pessoas, transformada no egoísmo, transformada na agressividade, transformada na crítica destrutiva, né? Então sempre são esses comportamentos
que vão isolando, segregando cada vez mais os grupos, né, em que aqueles que se consideram superiores vão então selecionando, né, e apontando aqueles que são inferiores e ao mesmo tempo combatendo-os e nada produzindo. E a doutrina começa a mostrar para nós a grande importância do nosso mundo hoje como uma única comunidade e não simplesmente grupos isolados, independentes, que cada um por si deve alcançar ali a sua própria salvação. Mas a doutrina nos mostra exatamente isso. A partir do momento em que nós temos aqueles grandes vultos do cristianismo, não precisamos nem dizer da própria doutrina, mas do cristianismo e também de outras religiões que vieram realmente em busca dessa construção, nós percebemos que os seus ensinamentos não têm fronteiras. A mensagem que nós ouvimos no Oriente chega para nós aqui hoje trazendo o mesmo estímulo, o mesmo conteúdo. Aquilo que nós ouvimos, por exemplo, numa região da África, nós ouvimos a mesma coisa na Europa, no Brasil, em qualquer lugar. Então, na verdade, os ensinamentos morais, fazendo parte daquelas leis naturais que os espíritos estão tentando nos ensinar, né? Isso porque nessas tentativas eles lançam as suas mensagens, mas não significa necessariamente que eles conseguem atingir o coração das pessoas. Isso porque os corações têm que estar abertos a isso. A gente tem que desejar ouvir essa mensagem, porque do contrário nós fechamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos, fechamos os nossos corações e simplesmente a mensagem se dispersa, né? É como poeira ao vento, vamos dizer assim, de uma forma poética. Então, para que a mensagem seja absorvida, nós precisamos procurar por ela. Elas estão em toda parte. E aí então, somente aqueles que estão predispostos a se transformar através desses recursos, desses ensinamentos, é que nós vamos conseguir, vão conseguir realmente compreender a verdadeira fraternidade que deve permear no nosso mundo hoje. Então, quando a mensagem tem um título que é Estendamos o Bem, a pergunta é: estendamos o bem a quem? Estendamos o bem a por quê? Né? Com que objetivo? E aí então nós temos esses ensinamentos que chegam para nós. A Ju colocou, né, eu vendo um filme sobre Pedro e Paulo e a diversidade de pensamento de Mateus, as facções lá dentro do próprio cristianismo primitivo, me leva a pensar muito em nós do movimento espírita. Mas é natural, né, Ju? A gente já acompanhando, bom dia pessoal que chegou, acompanhando a evolução natural do ser humano, a gente vai conseguindo conhecer a sua natureza, conhecer seus princípios, conhecer suas dificuldades, as suas limitações. Então, estudando o ser humano, a gente começa a observar o mundo de um modo diferente. Bom dia pessoal que chegou. A gente começa a observar o mundo de uma forma diferente, porque você já não olha mais para as pessoas como adversárias, aquelas que tentam te impedir de ser feliz, aquelas que que se tornam realmente um grande obstáculo para o seu desenvolvimento. Então a gente olha para as pessoas e percebe que cada uma tem o seu próprio nível evolutivo. Isso é um ensinamento que a doutrina passa para todos nós. Somos todos espíritos imortais, todos nós nascemos com o nosso conhecimento e os nossos valores ainda num estado bruto, naquele estado de ignorância, naquele estado de imperfeição, naquele estado de infantilidade, necessitando ainda de experiências para se desenvolver. Então nós olhamos para as pessoas assim hoje, pessoas que são mais avançadas ou pessoas que são mais atrasadas, e não simplesmente que elas nasceram daquela forma e elas devem ser combatidas. Esse é o ensinamento que os espíritos passam para nós, falando sobre essa grande fraternidade universal, falando sobre todos nós que nascemos simples e ignorantes. E aí então nós começamos a perceber, mas por que eu tenho que combater aquela pessoa se ela faz parte do mesmo grupo do qual eu também participo? Porque do contrário a gente vai pensar exatamente como essas pequenas comunidades, né, que acabam se fechando dentro dos seus próprios valores, seus próprios conceitos, acreditando que isso já é o suficiente para alcançarem esses grandes patamares. Mas não é. Então quando nós começamos a olhar para o mundo a partir dessa perspectiva, nós eliminamos qualquer tipo de fronteira, eliminamos qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de barreira. Olhamos para as pessoas dentro dessa grande irmandade, e esse bem que é ensinado para todos nós, ele deve ser disseminado entre todas as pessoas. Então, a partir do momento em que nós não conseguimos alcançar ainda esse grau evolutivo, é natural que haja essas divergências, que haja esses conflitos entre as pessoas por causa de suas opiniões. Porque, mais uma vez, a gente lembra que quando se fala em felicidade, a gente lembra que felicidade ela é, para nós ainda, aquele estado de conforto.
já que nós não conseguimos compreender ainda o que significa viver essa plenitude, né, de alcançar essa paz interior que nós ainda não temos. Nós podemos até encontrar tranquilidade, podemos encontrar harmonia dentro das nossas relações, conforto dentro daquilo que a gente vive, mas isso não se traduz necessariamente em felicidade. Já que a felicidade independe de todos esses elementos, né? Porque, como nós observamos, né, nos ensinamentos de Jesus, quando ele diz que a felicidade não é desse mundo, diz exatamente isso. Nós não somos capazes ainda de construir esse tipo de paz se nós ainda vivemos relações tão tumultuosas, tão turbulentas. Por isso, então, nós temos que construir, dia após dia, essa nossa relação, ou esse estado íntimo, através dos ensinamentos e através, principalmente, da transformação do nosso modo de pensar. Quando eu começo a olhar para as pessoas não como adversárias, mas companheiras em graus diferentes de evolução, eu já começo a construir dentro de mim, a estabelecer dentro de mim uma harmonia, de ver as pessoas da forma como elas são e aceitá-las como elas são. Muitas vezes me provocando sofrimento, mas a minha retribuição vem exatamente em moeda contrária. De fazer com que, através desse ensinamento que diz estendamos o bem, aqui lendo mais uma vez a última frase de Paulo de Tarso, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olhando para as pessoas na sua própria natureza, da forma como são, e começar então a utilizar tudo aquilo que elas oferecem, revertendo em benefício delas próprias, e o exercício acaba sendo para nós o benefício para nós mesmos, aí sim a gente vai conseguir compreender de fato a real essência desses ensinamentos. Enquanto nós estivermos ainda degladiando-nos uns com os outros, jamais conseguiremos alcançar esse ensinamento. A Ju lembrou também aqui, né, que vem do desfecho da lógica de Paulo, sobre não ter distinções, mas o amor que une. Interessante o filme, né? Pois é, Ju, então a gente vê que esses ensinamentos são transmitidos há muito tempo. Mas infelizmente a gente, buscando esse prazer, essa satisfação, ou esse conforto que o mundo nos oferece hoje, dificilmente a gente vai conseguir pensar dessa forma, porque do contrário, aquilo que eu quero em termos de conforto, o outro também quer. E esse outro também querendo, eu tenho que me perguntar, ou eu divido com ele e reduzo essa minha conquista, ou eu tomo dele e fico tudo para mim. E aí então nós temos, ou eu me torno fraterno e fico resignado com o pouco que eu posso receber, ou eu então enfrento e tiro tudo que eu tenho e dou para ele só aquilo que me sobra. Então nós aprendemos durante tantas e tantas gerações, durante tantas e tantas existências, que é esse o tipo de comportamento padrão, que é o mais forte que vence. Então isso está praticamente inserido no nosso inconsciente. O inconsciente coletivo, uma criança, mesmo que os pais não tenham a intenção de transmitir para ela esse tipo de comportamento, a gente acaba fazendo porque nós não sabemos fazer diferente. A gente pode imaginar, por que uma criança, por exemplo, vamos transformar um ensinamento moral em termos de um comportamento social. Por que uma criança, por exemplo, se senta à mesa daquela forma? Por que ela utiliza os talheres daquela forma? Por que ela desenvolve um paladar daquela forma? É porque os pais e as pessoas com quem elas convivem vão oferecendo para ela esses exemplos, esses modelos. Então os pais sentam, ensinam ela a pegar uma colher, ensinam ela a pegar um garfo e tudo mais. No Japão, os pais ensinam a comer com palitinho, com os hashis, né? Que então ela vai se doutrinando a partir de determinada cultura. Em termos de valores é a mesma coisa. Os pais que aprendem a comer daquele jeito, eles ensinam a comer daquele jeito porque eles se adaptam àquele tipo de postura, de conduta. Em termos morais não é diferente. Ele acaba fazendo a mesma coisa. O Osterfal colocou, essa compreensão seria por termos algumas encarnações a mais que aqueles que persistem em fazer o mal. Pode ser que sim, pode ser que não, Osterfal, porque na verdade a quantidade de encarnações não determina para nós a evolução. Nós temos espíritos muito antigos no nosso mundo que há muito tempo que se encontram presos dentro daquele tipo de comportamento. Então eles continuam. Nós lembramos, por exemplo, que os ensinamentos que os espíritos trazem para nós encontramos, assim como Kardec, através de um estudo prático, né, lá naquele... Eu gosto muito de citar essa personagem, aquele espírito, porque ele é para nós uma referência desse tipo de situação, né, que é o assassino de Castelnaudary, que é aquele espírito que ficou durante mais de 2 séculos preso naquela mentalidade de sofrimento, naquela mentalidade do crime que ele cometeu. Então você imagina ficar 200 anos. 200 anos nós vivemos talvez ali 2 ou 3 encarnações.
enquanto que aquele espírito se encontra preso. Só que nós temos muitos espíritos que vão além. Assim como nós detectamos, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, um espírito que está ali ainda vivendo, por exemplo, que nós já falamos para vocês, soldados romanos que se encontram ainda perseguindo e sendo perseguidos por suas próprias consciências, por terem vivido na época de Jesus e terem assassinado tantas pessoas. Nós temos ainda ali aqueles sacerdotes que viveram há 500 anos ainda remoendo aquelas experiências que eles tiveram. Então, imaginando, por exemplo, espíritos que estão ali presos dentro dos seus conceitos seculares, milenares muitas vezes, e isso sem falar naqueles espíritos que nós não conhecemos, que não têm permissão para estar entre nós, os escravos que viveram há 200, 300 anos também, aqueles espíritos que não estiveram entre nós, que realmente vivem o endurecimento dos seus corações, que não tem nem permissão de influenciar o nosso mundo, tamanha perversidade e o endurecimento que eles viveram. Dá para imaginar esses espíritos, porque o que nós conhecemos são os obsessores. E aqueles que vão além da perversidade que nós conhecemos. Porque assim como nós temos aqueles que são angelicais, nós temos aqueles que conseguiram chegar no nível mais baixo de sentimento, de valores, de virtudes de um modo geral. Imaginemos esses espíritos presos ainda nesse tipo de mentalidade. Então a gente vê que o tempo para a evolução do espírito ela é muito relativa. Na verdade, o tempo melhor é aquele que foi melhor aproveitado. Então nós podemos ter menos encarnações do que muitos espíritos que tem por aí, mas nós fizemos as escolhas que para nós são importantes. E são essas escolhas exatamente que nos motivam a essa busca, a essa transformação. Então hoje nós nos aproximamos de uma doutrina que traz para nós não só conhecimentos, que são conhecimentos muito interessantes, dá para a gente poder ver nos nossos estudos do dia a dia, que quando nós falamos, por exemplo, sobre mediunidade, sobre influência espiritual, isso tudo chama atenção para nós. Então, muito bem, a parte técnica, a parte intelectual da doutrina espírita, ela é para nós muito interessante. Mas nós nos sentimos bem em estar dentro dela. E essa sensação que nós temos hoje, ela é algo que é uma conquista muito importante para todos nós. Quando você se aproxima, quando você lê alguma coisa, quando você participa de um estudo, de uma palestra, você sai assim renovada, sai feliz por ter participado, sai satisfeito pelo resultado do estudo, ou daquela palestra, daquela reunião, como a gente faz. O fato de nós sentirmos isso já mostra para nós uma transformação nos nossos valores. Porque enquanto nós temos espíritos que desejam, por exemplo, basta a gente ver no mundo hoje. Você assiste a um jogo de futebol na televisão e de repente os torcedores começam a se agredir. Aquilo para eles é satisfação. Aquilo para eles é o prazer. Para nós, por outro lado, nós nos reunimos todos os dias fazendo aqui os nossos estudos, a gente conversa, troca ideia, cria aquele clima de fraternidade, e isso para nós é prazeroso. Então a gente vê que nesse mesmo momento nós vemos grupos vivendo situações diferentes. Temos aqueles que vivem a sensualidade. Eu não vejo a hora de passar a semana toda para chegar no fim de semana e ir para a balada. Aí para a balada então eu vou tomar todas, vou usar o que eu quiser, vou me envolver com quem eu quiser. Isso para mim é prazeroso. Então nós temos ali vários tipos de prazeres que se espalham pelo nosso mundo e todos nós estamos aqui juntos no mesmo padrão evolutivo. Só que nós fizemos as nossas escolhas, as outras pessoas fizeram as escolhas delas. Assim dizia, lembro aqui embaixo, que o espírito Gregório, do livro Libertação, ficou um tempão preso nessa maldade. Pois é. Esse exemplo é muito legal, porque a gente vê, para quem leu Libertação, a gente vê um espírito que para nós parece que ele chegou assim no fundo do poço. Em termos de maldade, em termos de perversidade, de egoísmo, de ignorância. E mesmo assim ele conseguiu se renovar. É claro que essa sua renovação não é o fato dele ser importante no ambiente onde ele vivia e com o grupo com quem ele convivia, não é porque ele é importante lá que de repente ele diz assim, tá bom, então eu quero me transformar. E aí então ele vai começar a sair de lá e ser tratado como uma estrela, como alguém especial. Ele vai começar a sofrer da mesma forma, ele vai renascer, por exemplo, numa favela, ele vai nascer com limitações, ele vai nascer na pobreza, ele vai nascer no meio da agressividade, para poder simplesmente se transformar. Sim, ele precisou da interferência da mãe porque nós temos espíritos que estão o tempo todo intercedendo por nós. Imaginemos nós desencarnando e observando pessoas do nosso afeto
passando por dificuldades, se desviando desse caminho produtivo, desse caminho construtivo, é lógico que nós vamos interceder por eles, dentro das nossas possibilidades, naturalmente. Então muita gente olha para nós e diz assim, poxa vida, é bom ver vocês dessa forma, né? É bom vocês, né? É bom você, sim, também duas formas, né, Vana? Tanto nessa parte da intercessão de um espírito que o ama, como também como uma estratégia para poder fazer com que ele se sensibilize. Porque do contrário, se você manda alguém simplesmente dizer para ele assim, olha, você precisa fazer isso, ele fala, eu faço o que eu quero. Aí vem um espírito que exerce sobre ele uma autoridade moral e uma autoridade afetiva, certamente isso aí quebra qualquer tipo de barreira. Então o mundo espiritual tem essa preocupação de fazer com que nós evoluamos, né? Então é essa corrente de fraternidade que a gente percebe que muitas vezes a gente pensa, né? Olha, então é porque é mãe, é porque é pai, é porque é irmão. Na verdade, simplesmente são espíritos que estão unidos ali pelos laços do afeto. Então isso mostra para nós que nós vamos evoluir de acordo com as escolhas que nós fazemos, não de acordo com o tempo que nós temos. Estarmos aqui hoje, nessa encarnação, vivendo 30, 40, 50, 60 anos, vai depender das necessidades e do histórico de cada um. O tempo que nós aproveitarmos aqui, esse tempo que nós estamos aqui hoje faz parte do nosso tempo, né, do nosso tempo contínuo. Então eu penso assim, não, a minha vida aqui hoje ela é mais ou menos, mas quando eu desencarnar eu vou ser melhor. Então, na verdade, nós estamos parados aqui no tempo, esperando uma outra oportunidade, sendo que essa é a nossa oportunidade. A encarnação para nós já é uma grande oportunidade. Só que nós gostaríamos de evoluir de uma forma diferente. Só que essa é a melhor forma. Se houvesse outra melhor para as nossas necessidades, certamente nós estaríamos vivendo ela. Mas não. Nós estamos exatamente nessa. O Sirfal colocou, né, com muitos esclarecimentos que estamos obtendo, seria essa a última encarnação desses espíritos aqui no nosso planeta, as últimas oportunidades para eles mudarem de comportamento. O que é importante lembrar, o Sirfal, é que quando se fala nessa fase de regeneração, ela é um período longo, né, muito maior do que a gente imagina, porque a gente fica restrito, porque a gente está tão acostumado com datas limite para as coisas, né, então é assim, você tem até o dia tal para fazer as coisas. Então, até o fim do ano você precisa resolver, até tal dia você precisa se mudar, até o outro dia você precisa fazer isso. Então a gente está acostumado com datas. Então a gente imagina que para o nosso planeta existe um ultimato, dizendo que em tal dia as coisas acontecerão. E na verdade não, na verdade nós estamos passando por um processo de transformação, e essa análise ela é muito cuidadosa que os espíritos fazem, esses espíritos que estão organizando esse novo modelo do nosso planeta. Isso não é uma fantasia, a gente pode acompanhar a evolução do nosso planeta, que a gente vai ver períodos em que houve essas transformações. E aí então o que está acontecendo? Nós observamos quem são aqueles espíritos que são incompatíveis com essa nova proposta. Eles terão as suas chances. Então você tem a sua chance de fazer agora. Você terá uma nova chance? Provavelmente sim. Até chega uma hora que falou assim, olha, infelizmente não tem como. Então não é assim, quem tem cabelo preto vai para cá, quem tem o olho verde vai para o outro lado. Não é esse tipo de seleção. Vai sendo exatamente ali, o próprio espírito vai se sentindo atraído por esse novo planeta, ou ele se vai sentindo repelido. É essa repulsão, é essa repulsa que vai levá-lo a conviver com um mundo, num mundo que é compatível com os seus interesses, que certamente é um mundo mais hostil, já que nós estamos aqui vendo o mundo passando por esse processo de transformação. Então nós aqui hoje, pessoas comuns, nós teremos essa chance, teremos outras chances de fazer isso. Não é você chegar no mundo espiritual e dizer assim, olha, essa era a sua última chance, acabou. Mas eu falo assim, mas a minha vida era tão comum, a minha vida era tão simples, o que eu fiz de tão grave assim? Não, porque os drogados são doentes, fraterna. Os drogados, muitas pessoas que são agressivas. A gente fala daqueles espíritos que serão retirados do nosso planeta, que são aqueles espíritos realmente perturbadores. Um drogado é uma pessoa doente, o que ele vai fazer? Então você olha para as pessoas assim, que nós não temos condições de julgar naturalmente, né? Porque aquilo que nós vemos hoje é o resultado daquilo que eles viveram no passado. Como nós não conhecemos o passado, não temos como fazer um julgamento. Então hoje você pega uma pessoa que está presa numa cadeia. Foi para um presídio porque ele cometeu um assassinato. Na nossa visão é assim, se ele está preso por assassinato, então ele tem que ser tirado daqui. Na visão do mundo espiritual é o que o levou a fazer aquilo, quais eram os sentimentos que foram desenvolvidos dentro dele durante o período anterior, qual tipo de relação que ele tinha com aquele que era sua vítima.
Então tudo isso analisado, nós temos ali atenuantes e agravantes que nós simplesmente não consideramos, porque nós não conhecemos. Né? No meio deles, cada caso é um caso diferente. Sim, se você pega um traficante de drogas, por exemplo, que é alguém que sente a indiferença pelo mundo, que sente indiferença pelas pessoas, ele não está preocupado se aquilo vai destruir uma família, se vai destruir alguém, se alguém vai morrer de overdose por causa disso, ele quer simplesmente se beneficiar. A gente já começa a olhar, bom, esse espírito aqui, ele simplesmente não tem problema nenhum com. Ele não sente, não se envolve, ele não tem nenhum interesse pela nossa sociedade, ele quer simplesmente se beneficiar. O egoísmo dentro dele está muito enraizado. Aí a gente se pergunta, bom, esse seria um candidato a ser, por exemplo, retirado da nossa convivência? Provavelmente, mas dizer definitivamente que sim, que não, é algo que foge completamente ao nosso entendimento. A gente pode imaginar as grandes mentes, né, os grandes espíritos que estão envolvidos por esse tipo de trabalho, para poder fazer um julgamento sábio, um julgamento correto, para poder oferecer as oportunidades para que todos nós consigamos alcançar essa mudança. Porque na verdade é assim, né? A gente tenta aproveitar ao máximo. Fazendo uma comparação que não é a comparação correta, mas eu acho que seria talvez a mais próxima disso. Imaginemos se nós trabalhássemos com reciclagem. E aí então despejam naquela esteira enorme aquele monte de lixo. E você vai selecionando o que pode ser aproveitado. Até mesmo aquele lixo que parece ser o mais desprezível, a gente tenta encontrar o jeito de saber assim, será que eu posso? Se eu lavar, será que melhora? Se eu tirar esse pedaço que está aqui estragado, será que vai melhorar? Será que eu posso aproveitar isso? Então, moralmente, os espíritos procuram fazer isso da melhor forma. Procuram aproveitar aquilo que existe de bom dentro de cada um desses corações, para depois simplesmente eles modificarem essas ideias. Né? Então, a gente vê como é complexo esse tipo de trabalho. A dificuldade que existe, né, nesse tipo de transformação. Por isso, então, pessoal, é fundamental a gente olhar para o nosso mundo como sendo co-partícipes desse tipo de transformação, não sendo passageiros. Porque a gente está muito preocupado, será que eu vou ou será que eu não vou? Será que eu vou conseguir, usando aquela analogia do barco de Noé, da nossa grande arca, será que eu vou ser levado para a arca ou serei levado pelo dilúvio? A gente está muito preocupado na nossa própria salvação. Só que o que os espíritos falam é, faça o bem o máximo que você puder. Não fica preocupado se você vai ou se você não vai. Porque muitas vezes a nossa grande preocupação, essa preocupação de saber assim, não, eu preciso ir, eu preciso fazer, a gente simplesmente se esquece do mundo. Porque é exatamente esse tipo de doutrina, esse tipo de pensamento que nós vemos no nosso mundo hoje. De imaginar assim, eu tenho que me salvar. Então eu vou correndo para aquela religião, eu vou correndo para aquela igreja, vou correndo para aquela comunidade, eu quero me salvar. Na verdade, isso aí nada mais é do que a predominância do egoísmo. O indivíduo vai se tornando egoísta, buscando uma salvação do mundo maior, do mundo espiritual e tudo mais, só que ele não se deu conta que na verdade ele está exatamente, né, ele está essa neurotização nada mais faz do que neutralizar a capacidade que ele tem de ser produtivo e de ser construtivo. Então, na verdade, nós temos que encontrar esse melhor caminho trabalhando. E não encontrar esse melhor caminho desesperado sem fazer nada. O que é que nós vemos? As pessoas, na verdade, elas estão tateando, né, um grande muro, tentando encontrar uma porta para entrar. E elas simplesmente não encontram, porque não é assim que se encontra a porta. Uma outra analogia que a gente pode imaginar também é aquela música, que eu gosto, eu acho muito legal, aquela música do Paulinho Mosca, chamada O Último Dia. Né, o que você faria se só te restasse esse dia? E aí então ele começa a apresentar sugestões para nós, tá, Brás Cunha? Ele começa a apresentar, né, o que você ia para academia, ia para o shopping center, botava fogo no seu carro, o que você faria? Corria pelado na praia, né, que é um exemplo que ele dá também. Então ele dá ali vários exemplos, o que você faria? Então a gente fica imaginando assim, e se isso realmente acontecesse? Você ficaria desesperado para tentar aproveitar seus últimos dias, ou você tentaria ajudar as pessoas que simplesmente caem em desespero? O fato de você se posicionar dessa forma, se preocupar com as pessoas que estão atrasadas, já é uma forma de você se transformar sem se dar conta disso. A gente vai trabalhando e deixa nas mãos de Deus. Enquanto que as pessoas tentam desesperadamente, não, é minha vez, aí ficam se estapeando. A gente vê muito isso, né, em alguns conflitos que acontecem em centros de peregrinação.
como por exemplo Jerusalém ou outros lugares, a gente vê grupos, né, a gente vê esses grupos de religiosos querendo dominar aquele local. Não porque sou eu que tomo conta, sou eu que vou primeiro, de repente eles estão se estapeando na porta de um templo sagrado, pelo menos na concepção deles. E é assim que eles querem se salvar, quer dizer, todo mundo se salva, mas o mais forte entra primeiro. Ninguém está preocupado em ceder lugar, vai você na frente, eu vou tentar te ajudar a superar essa sua dificuldade. A doutrina nos fala exatamente sobre isso. Fora da caridade não há salvação. Essa frase para nós, quando a gente começa a analisar por essa perspectiva, a gente vê a sua grande profundidade. Se você quer se salvar, seja caridoso. Não seja egoísta. E o que as religiões passam hoje é exatamente o contrário. Vai porque você é especial, vem para cá que eu vou te salvar, faça isso porque você vai. Mas a pergunta é, o que você fez por alguém? Não fiz nada, eu só busquei a minha salvação. Olha a ilusão que vem sendo passada na nossa mente hoje. Né? O Júnior colocou, né, Abraço Júnior, as pessoas não pensam, né, nem no que pode acontecer com nós mesmos, né? Não se veem acidentados, não se veem acometidos por doenças, se sentem simplesmente imunes, né? Então quando você fala assim, os eleitos, por exemplo, não porque você foi escolhido, porque você foi eleito, você foi escolhido e eleito por quê? Qual é o seu mérito? Ah, porque eu frequentava, porque eu estava o tempo todo lendo. Grande coisa você fez isso por você não fez por ninguém. E essa fraternidade universal é exatamente ali a grande saída, é a grande porta que nos leva a essa salvação que todo mundo espera. E não é salvação nenhuma, na verdade é simplesmente um progresso. Na verdade é a evolução. Porque quando se fala em salvação, todo mundo se imagina se salvando desse mundo hoje. E na verdade nós não vamos nos salvar desse mundo hoje. Porque nós vamos reencarnar aqui outras vezes, no mundo melhor, no mundo assim, mas a reencarnação continua. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Feliz daquele que conseguir ser promovido para o mundo melhor. Mas com certeza, assim, a esmagadora maioria de nós estaremos aqui novamente. Porque o nosso trabalho, na verdade, é a transformação nossa dentro desse nosso mundo. Porque esse mundo aqui não é uma perdição, não. Ele está assim porque nós estamos nos comportando desse jeito. Então a gente vê assim que a ilusão que nós vivemos hoje. Quando se fala estender o bem, quando nós recebemos, por exemplo, o impacto de um ato egoísta, de um ato sustentado pelo endurecimento do coração das pessoas, a nossa reação imediata é devolver aquilo que nós recebemos. E isso mostra exatamente o estágio onde nós estamos. E nesse exemplo que Emmanuel trouxe para nós, para concluirmos aqui o nosso estudo de hoje, o exemplo dele é exatamente isso. Olhemos para a natureza. A natureza sempre foi o melhor exemplo para nós. A melhor sabedoria. Por isso que quando nós temos o ensinamento dos espíritos que diz para nós assim sobre as leis da natureza, tiremos todos os homens do nosso planeta, coloquemos todos os homens sentados numa grande arquibancada e observemos a natureza agir. Onde nós temos ali as florestas que se regeneram por si mesmas, os animais que se sustentam por si mesmos, o dia e a noite que vão sempre evoluindo de acordo com a rotação do nosso planeta, as estações do ano que vão se modificando. Nós não precisamos fazer nada. Ela faz tudo sozinha. A nossa evolução é a mesma coisa. Tirando ali o critério de livre-arbítrio, de inteligência que nós temos, que nós devemos aplicar, a nossa vida vai evoluir naturalmente. E nós podemos acelerar ou podemos retardar de acordo com as escolhas que são feitas. Então façamos parte dessa natureza. Observemos que quando vem ali a lei de destruição que nós estudamos, quando nós observamos ali alguma coisa que parece ser destrutiva na nossa vida, utilizamos ali a nossa motivação, o nosso conhecimento, a nossa vontade para aproveitar essa transformação como uma renovação e voltarmos a produzir, porque na verdade a natureza está sempre produzindo. Se você coloca, por exemplo, provoca um incêndio de grandes proporções numa floresta, ela vai ser queimada, os animais serão destruídos, a flora e a fauna vão sofrer drasticamente. Daqui a 10 anos você não vai nem reparar que aconteceu aquilo ali. Porque ela, por si mesma, independente das angústias, independente da destruição, ela mesma vai promover a sua evolução. Só que no nosso caso, como nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa razão, e demonstramos certamente uma superioridade, nós nos magoamos, nós estagnamos, nós nos rebelamos, nos revoltamos. Se deixasse a natureza agir por si mesma, sem nenhum tipo de obstáculo, as coisas simplesmente se renovariam. Então nós temos que aprender com essa renovação.
Entender assim que, bom, o mundo pode não ser aquilo que eu quero, as pessoas estão me magoando, me atingindo, mas eu vou tentar fazer tudo o que for possível para que eu possa crescer, transformando de uma forma positiva aquilo que tem à minha volta. Porque o que nós vemos hoje é assim, se você não está por mim, você está contra mim. Se você está contra mim, eu vou te derrubar. Porque eu não quero ninguém me atrapalhando. É assim que nós aprendemos. Só que é hora de nós reaprendermos. Os ensinamentos que os Espíritos trazem para nós têm um outro conteúdo. Porque primeiro Moisés, naquela época do passado, e Moisés é uma personagem histórica, né, uma personalidade histórica. Então não imaginemos assim Moisés como uma personagem bíblica, sagrada, cheia de dons e magias e coisa e tal. Imaginemos um indivíduo que vivia numa época da nossa humanidade que era extremamente primitiva. E as medidas que ele tomava em termos de instrução, de punição, de ameaça e tudo mais, era uma necessidade para a época. Então ele dizia que Deus vai te punir, Deus vai te castigar, porque você isso, porque aquilo que é proibido é proibido. Depois veio Jesus. E falou assim, olha, aquele Deus severo e punitivo é um pai que te ama. E se você tiver essa certeza, você vai alcançar um lugar do lado dele. Moisés falava diferente. Aí depois Jesus veio e os Espíritos vieram de novo. Vamos renovar de novo esses ensinamentos. Aquele pai amoroso certamente te ama, mas ele quer muito que você cresça pela sua própria iniciativa, pela sua própria capacidade. Então a gente vê que periodicamente a gente vai modificando. Esses ensinamentos vão se tornando mais profundos. É como se na primeira fase da nossa existência nós estivéssemos no ensino primário, aprendendo o beabá, a aritmética básica, aqueles conhecimentos fundamentais. Depois a gente evolui um pouquinho para o ensino médio e começa a ter um conhecimento mais profundo. Aquela ciência básica que a gente tinha já é uma ciência que já se torna mais profunda, mais complexa. Depois vem o ensino superior, que já traz para nós ali uma visão muito mais abrangente daquela situação, muito mais racional, muito mais reflexiva, muito mais filosófica. Em termos de entendimento, nós estamos agora começando a desenvolver essa nova fase. E se nós não transformarmos isso num recurso para o nosso desenvolvimento, uma ferramenta para a nossa transformação, isso vai ser simplesmente conhecimento de biblioteca. E se a gente falasse assim, quem é a pessoa mais inteligente do mundo? Se pensarmos em termos de conhecimento, eu colocaria o bibliotecário. Porque ele está no meio de tanto livro, tanto conhecimento, que eu acho que muitos de nós nunca chegamos tão perto, né, de tantos livros, tantos conhecimentos assim. Só que a coisa não funciona dessa forma. A gente tem que entender que existe sentimento e existe conhecimento. Juntando esses dois, nós criamos a sabedoria. É uma composição química fantástica. E se nós não tivermos sabedoria para aplicar sentimento e conhecimento na nossa vida, simplesmente vai ser produto químico jogado pelo ralo. Então isso, estendamos o bem, aproveitando essas oportunidades, aproveitando tudo aquilo que o mundo oferece para nós, reciclemos. Se alguém nos trata com maldade, reciclemos esse sentimento e transformamos no bem, para que a gente possa devolver de uma forma produtiva para a natureza. Aquilo que nos magoa, aquilo que nos machuca, a gente vai descartando. Porque se você devolver o lixo para a natureza, você simplesmente vai poluí-la mais do que ela já está. Então é importante que a gente veja o mundo dessa forma. Se nós não somos aqueles espíritos que serão salvos, nós somos aqueles salva-vidas que estão ajudando as pessoas a se salvarem. E eu não falo nós espíritos, eu falo nós pessoas que têm esse entendimento. E nós temos essas pessoas em todos os lugares. Que elas pensam assim, olha, eu só vou conseguir realmente me sentir feliz se eu conseguir fazer alguém feliz. Eu só vou conseguir parar de fazer meu coração sofrer se eu conseguir enxugar as lágrimas das pessoas que sofrem. É essa doação que vai fazer a grande diferença. Por isso que aquele ensinamento que diz que fora da caridade não há salvação, é dessa caridade que a gente fala. É a salvação de mim mesmo contra mim mesmo, é a salvação do meu egoísmo, desse endurecimento que existe no meu coração. Isso sim a gente vai conseguir alcançar. Para fecharmos aqui, a Fraterna colocou, né, cada um de nós está em um período de desenvolvimento diferente, embora no mesmo mundo e momento. E se nós não nos ajudarmos, não adianta nada, a gente continuará estagnado, presos ainda nesse pensamento limitado do egoísmo em que eu vou me salvar e você não. Eu sou eleito e você não é. Nós não somos eleitos de nada. Todos nós estamos juntos. Lembra que a gente falou naquele grande, um exemplo, né, daquele grande monte de lixos, em que os catadores de lixos ficam disputando espaço?
E aquele catador de lixo que está no ponto mais alto, ele se acha melhor do que os outros. E ele não se deu conta que ele está no mesmo monte de lixo que todo mundo. Então é o nosso orgulho que nos leva a pensar dessa forma. Só que o orgulho ele é equivocado. Só a fraternidade, só o amor consegue fazer isso. Bom, pessoal, fechando por aqui, só a Jandira colocou, né? Já pensei assim, mas não posso mudar ninguém, né? E sim a mim mesmo, né? E foi o que estou fazendo e sofro menos. E é exatamente assim. Cada um muda, né, de acordo com... Como disse certa vez um palestrante, numa palestra que eu ouvi, ele disse que ninguém convence ninguém. São as pessoas que se convencem. Nós estamos nos convencendo. E a gente espera que esse convencimento se reverta para nós em benefício, para o nosso próprio crescimento, mas não para que eu possa me salvar, fechar a porta e ir embora. Na verdade, para que eu possa abrir essa porta e convidar todas as pessoas a me acompanharem. Lembremos daquele pensamento que eu já falei para vocês, que é uma das frases mais belas que eu conheço, né? Para muitas pessoas, o nosso exemplo é o único evangelho que elas leram. A nossa conduta é o único contato com o evangelho que elas tiveram. Então as pessoas estão nos lendo, já que nós nos consideramos tão especiais por acreditar naquilo que nós acreditamos e por aceitarmos aquilo que nós aceitamos. As pessoas não estão preocupadas mais em ficar enfiando a cara em livro de religião. Elas querem a bondade na prática, elas querem o amor na prática. Então elas estão nos lendo. Nós lemos as pessoas e as pessoas nos leem. E o que eles estão lendo exatamente? O que estão escritos nas nossas páginas? É essa a reflexão que a gente tem que fazer. Se eu fosse um livro e as pessoas me lessem, o que elas encontrariam? Fechando por aqui então, eu vou passar para a nossa amiga Betinha para fazer o encerramento para nós.